Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo para o canal. Espero que você tenha assistido o vídeo de ontem que nós postamos, sobre, o que Jesus ele quis dizer com o termo, o camelo passar no fundo de uma agulha. É um assunto muito interessante, né? E aqui ontem nós falamos, que iríamos postar o nosso segundo vídeo e iríamos falar de três interpretações, e uma das três, uma perdurou ao longo de séculos, como uma verdade. Então, amados, antes de iniciarmos o nosso vídeo, não se esqueça de deixar, aquele like, que gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude. E também não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações, amém? Lembrando aos amados, não se esqueçam de deixar o seu like, amados. Muitos visualizam, mas não deixam o like, como gostei. Então, nos ajude neste sentido, divulgue o nosso canal, para que a palavra do Senhor venha alcançar bastante vidas. Amém, meus irmãos? Queridos, eu quero vos convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 19, versículo 16 a 23. Eu não vou ler, meus irmãos, porque nós lemos ontem no primeiro vídeo que fala sobre o jovem rico, daquele jovem que procura a Jesus para procurar saber da parte de Jesus o que ele deveria fazer para herdar a salvação. Então, Cristo explica àquele jovem o que é necessário, a necessidade de se guardar a lei. E aquele jovem diz para Jesus que tudo isso ele tinha guardado, o que é que lhe faltava. Então, vocês escutem o nosso primeiro vídeo para que vocês entendam aqui sobre o que Jesus falou para aquele jovem. O que tudo falamos aqui num contexto histórico, muito bom para o seu conhecimento. Então, amados, nós falamos aqui quais são, os três maiores perigos da riqueza, Falamos aqui também. E também falamos aqui sobre três interpretações, que foram faladas, no decorrer dos séculos, no pós-cristianismo. Não foram pré-cristianismo, foi pós-cristianismo. E nós vamos dizer aqui aos irmãos que uma destas três interpretações, uma das três, perdurou ao longo de séculos, E nós falamos aqui que iríamos dizer quem foi o autor, em quem ele se baseou para trazer esta interpretação. Amém? Ok? Então, pois bem, amados, nós hoje iremos falar, da primeira interpretação, histórica que foi trazida, sobre este texto, que Jesus falou, este termo, este dito popular, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus, Com isto não quer dizer que Jesus trouxe impossibilidade, viu, meus irmãos, de um rico entrar, não. Jesus não mostrou nenhuma impossibilidade, ao contrário. Se o coração do rico não estiver voltado para as riquezas, como ele diz, deste jovem, é possível sim um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a salvação é para
todos. Jesus ele não morreu só para os pobres, não morreu somente para a classe inferior. Ele também morreu também para a classe superior, por todos, porque está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse todos que engloba toda a geração, toda a humanidade, todos carecem da salvação em Jesus Cristo. Então, quando você lê o versículo 23 por diante, você vai entender que Jesus não bota nenhuma impossibilidade de um rico ele ser salvo, ok? Quero deixar isso bem registrado, que também está no nosso primeiro vídeo. Pois bem, nós falamos aqui que das 3 interpretações, uma perdurou por muito tempo. E quem trouxe esta primeira interpretação foi Tomás de Aquino, Os irmãos conhecem muito bem quem é, Tomás de Aquino. Foi a interpretação de Tomás de Aquino que tem sido, meus irmãos, ao longo dos séculos, a mais propagada, aqui na interpretação sobre este dito popular de Jesus. E através desta interpretação que Tomás de Aquino ele traz, se baseando em Anselmo de Cantuária, que Anselmo de Cantuária foi quem falou que para um camelo entrar em Jerusalém, passar pelas muralhas, teria que passar por uma passagem estreita. E o que é que tinha que fazer? O camelo ele tinha que passar de joelhos. E essa porta estreita era chamada fundo de uma agulha. Por isso que Tomás de Aquino se baseia na interpretação de Anselmo de Cantuária. Então, esta interpretação que há muito tempo, ao longo dos séculos, vem perdurando e que muitos ainda usa este contexto histórico, pode trazer, meus irmãos, ao dito de Cristo, distorções no significado do que realmente Jesus ele queria dizer. E isto é perigoso, porque trazer uma interpretação não correta faz com que você acredite num erro, e isto se torna algo grave. Amém? Então, Tomás de Aquino, se baseando em Anselmo de Cantuária, ele diz que no Oriente Antigo, as caravanas de camelo, que viajavam por dias, muitas vezes essas caravanas, quando elas chegavam à noite com as suas cargas até a cidade, aonde iriam comercializar os donos, que iriam comercializar os produtos que haviam buscado, eles teriam que fazer algo. Por quê? Porque era proibido, meus irmãos, eles entrarem com os camelos, com as cargas, nas costas. Então, eles não poderiam entrar na cidade, que era proibido, e eles teriam que tirarem toda a carga que estava nas costas do camelo, para que o camelo pudesse beber água, porque o camelo eles andavam quilômetros, e o camelo ele consome 40 litros, ele bebe 40 litros de água, é o que dá essa vantagem ao camelo de andar por longos dias num deserto escaldante sem beber uma gota d'água, Então, já que eram proibidos entrar na cidade, que a cidade de Jerusalém é uma cidade murada, mas tinham passagens estreitas pelas cidades que não permitiam que os camelos entrassem com as suas cargas. Então os donos dos camelos, eles retiravam das costas destes animais muito grandes as cargas, para que eles
pudessem passar de joelhos por estas, por estas portas estreitas, por estes buracos, que estas portas estreitas, meus irmãos, é chamado de buraco da agulha, que é uma passagem própria que é para camelos, ao qual foi feita não só para camelos, mas também para pedestres. E nós vemos, então, meus irmãos, ao se colocar, esta expressão fundo da agulha, como se referindo, a um pequeno portão para o pedestre andar em Jerusalém, pelo qual os camelos eles também poderiam passar de joelhos. Essa era a interpretação que Tomás de Aquino ele falava, com relação ao dito de Jesus, ao termo que Jesus ele usou. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, usando, como eu falei anteriormente, um comentário de Anselmo, de Cantuária, para dizer que este dito de Jesus se refere a um buraco, uma passagem estreita, que era usada tanto para pedestres, em que os camelos, para poder passar, por serem animais muito grandes e a porta pequena e estreita, tinham que tirar suas cargas e os camelos passarem de joelhos, para poderem chegar até o outro lado. Pois bem, esta é porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês aqui, no nosso canal, através deste vídeo, que esta interpretação, apesar dela durar por séculos, e que pode ficar ciente que tem irmãos, que pesquisam, e que quando vão trazer uma mensagem na palavra de Deus, neste texto, ainda fala neste contexto histórico, explicando à igreja que o dito que Jesus havia falado, se refere a este termo aí, que há uma passagem estreita, chamado buraco da agulha, e para o camelo passar, teria que tirar as cargas de cima, para poder passar de joelho. Era um portão tanto pedestre, como também para camelo, para ter acesso à cidade de Jerusalém, tendo em vista que a cidade de Jerusalém era toda murada. Ainda há crentes que ainda pregam desta forma. E se você ouvir ele falar, neste fundo histórico, aí você vai saber que esta interpretação, este fundo histórico, não é verdadeira. Ela não tem nenhum fundamento exegético, nenhum fundamento teológico e principalmente histórico, porque não foi a isto que Cristo quis se referir. Ok, meus irmãos? Tá me entendendo? Pois bem, vamos continuar. Então, essa interpretação que Tomás de Aquino, ele usa o comentário de Anselmo de Cantuária, ela não tem nenhuma fundamentação, meus irmãos, exegética, histórica, teológica. A interpretação, que ele traz contraria toda uma verdade do sentido no ensino pela qual Jesus trazia naquela ocasião aos discípulos, quando aquele diálogo havia terminado entre o jovem rico e Cristo, por Cristo explicar aquele jovem o que verdadeiramente lhe faltava, aquele jovem rico. E quando Jesus falou, aplicou o sentido, que aquele jovem, ele guardava os mandamentos de forma ritualística, de forma tradicional, de forma farisaica. E isto, meus irmãos, não faz nenhum sentido para Deus. O que faz sentido para Deus
é você guardar os mandamentos dados por ele, não é, com amor, e retirar do coração tudo e qualquer coisa que se ponha no lugar de Deus. É isso que o Senhor quer, ok? Então, quando Jesus ele dá um basta, né? Aquele diálogo entre ele e o jovem termina, aí Jesus volta a sua atenção não mais para o jovem, volta para os discípulos e traz um ensinamento com relação a isso. Aí Jesus usa, né, um dito que nós vamos falar aqui, né? Se não der tempo a gente fala no outro vídeo, que esse assunto é muito bom e é muito importante a gente saber sobre isso, né? Jesus diz que é mais fácil passar um rico pelo fundo de uma agulha, no camelo passar, retificando, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Até os discípulos, quando vocês leem mais adiante, os discípulos perguntam, quem há de salvar-se? Com tudo isso, eu quero dizer aqui, vocês lendo o texto, vocês irão entender, e eu estou aqui explicando a vocês, que através disso, Cristo não traz nenhuma impossibilidade, irmãos, de que um rico não possa ser salvo. Pode, desde que o seu coração, o seu amor não esteja voltado para a riqueza, mas para Deus. Que estas coisas não venham, não é, afetar o seu coração. E nós temos exemplos, nós demos duas referências aqui ontem. Jó, capítulo 1 e capítulo 2, e também João, capítulo de número 3, não é? Que fala, Lucas, não é? Que fala sobre Zaqueu, não é? Quando Zaqueu, por ser um chefe dos publicanos, tem um cargo público, não é? E Zaqueu, quando tem aquele encontro com Cristo, quando Jesus diz para ele, hoje, não é? Hoje entrarei na tua casa e haverá salvação. Então a gente observa que Zaqueu, ele diz para Cristo, Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu quero restituí-lo quadruplicado. Aí você percebe que a diferença do jovem rico, Zaqueu também era rico, mas só que o coração de Zaqueu não era voltado para as riquezas, mas para o conhecer de Deus e querer que Cristo faça morada na sua vida. Ok, amados? Estão me entendendo? Pois bem, a segunda, né, vamos entrar na segunda interpretação, não é? Porque a interpretação de Tomás de Aquino não traz nenhum sentido, né, teológico, histórico, para o dito que Jesus, não é, aqui falou. E o que Tomás de Aquino e Anselmo de Cantuária dizem, não é, meus irmãos? Eles contrariam a interpretação bíblica e o que realmente Cristo quis dizer com este dito popular, não é? Com aquele termo. Pois bem, a segunda interpretação bíblica, meus irmãos, diz que se trata, não é, de uma citação bíblica, não é, inexata, devido a um erro de tradução. Um erro de tradução, irmão Luciano? Mas está escrito na palavra de Deus que o texto não foi produzido por vontade de homem algum. É verdade, isso está certo. Está escrito na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, né? Nenhuma interpretação é de nenhuma escritura, é de particular interpretação. Está correto, não é? Tudo foi soprado, não é, pelo Espírito de Deus, que a palavra soprado aí no grego é teopneusto, né, o sopro, né? Pois bem, mas essa interpretação diz assim, meus irmãos, ela é interpretada dessa forma, porque eu vou explicar aqui para vocês, porque eles dizem, né, que essa citação bíblica ela é inexata e que foi devido a um erro de tradução por aqueles que o traduziram, né? Porque o texto grego, meus irmãos, no original, não menciona, a palavra camelo. Jesus, eles diz, nessa sua interpretação, que no original grego
Não é? Jesus não se refere a camelo, que o original da palavra camelo é camelos, não é? Então eles falam que não é camelos que Cristo se referiu no texto original, mas camelos. Camelos no grego, meus irmãos, significa corda grossa. Que situação, né, meus irmãos? Que interpretação, né, irmãos? É muita coisa. Mas amados, no primeiro período da era cristã por diante, surgiu muitas interpretações. Interpretações que saem totalmente do contexto, mas sem sentido nenhum do que realmente o que Cristo ou os discípulos quis dizer com relação aos seus ensinamentos. Então, nesta interpretação, o erro pela qual eles dizem que Cristo havia falado não camelos, que é camelo no grego, mas camelos, que significa corda grossa, quando está escrito nas escrituras. Ele diz que quando as escrituras ela foi traduzida para o latim, a palavra camelos teria sido confundida com camelos, camelo. Veja o sentido. O texto, quando foi traduzido para o latim, eles falam que houve um erro de tradução, que ao invés de colocarem a palavra camelos, corda grossa, que para eles Cristo quis se referir não a camelo, mas a corda grossa. É mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha. Era esta a interpretação que eles queriam dizer, que pensam que é verdade. Ao invés de camelo, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha. Para esta interpretação, não é o camelo que quer entrar pelo fundo de uma agulha, que é camelos, mas camelos, que quer passar pelo fundo de uma agulha, que é uma corda grossa. Ok? Estão me entendendo? Pois bem, então, quando eles dizem que as escrituras foi traduzida para o latim, a palavra camelos teria sido confundida com camelos. Por quê? Porque a única diferença no grego dessa tradução teria sido um iota subscrito. Que um iota é uma palavra do alfabeto grego, no subscrito. Então, meus irmãos, essa seria a diferença. Assim, o erro teria sido perpetualizado. E ninguém teria notado que nas traduções odiernas está escrito camelos, ao invés de camelos, que seria corda grossa. Que para estes intérpretes, as escrituras odiernas, quando foram traduzidas para as línguas em todas as nações, não eram para ser traduzidas por camelos, camelo, que é o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mas para os intérpretes, as escrituras, as suas traduções nas suas línguas, teriam que ser traduzidas por camelos, que é corda grossa no grego, que é onde eles dizem que Jesus queria dizer que é mais fácil passar uma corda grossa pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vocês estão me entendendo? Ok? Esta é o sentido da segunda interpretação. Mas quando a gente estuda a crítica textual do Novo Testamento, você que fez bacharel em teologia, e outros cursos, especializações, a gente estuda a crítica textual do Novo Testamento, crítica textual do Antigo Testamento. Então, na crítica textual do Antigo Testamento, ela nos esclarece que alguns copistas, você sabe o que é copista? O copista, ele é um personagem, meus irmãos, que é desde o Antigo Testamento. Um copista, ele é um homem que faz, um especialista em fazer cópia.
E a cópia que eles fazem é uma cópia exata do texto. Se você queria um texto do livro de Jeremias no hebraico, você procurava um copista, né? E aquele copista, ele fazia aquele texto exato. Se ele errasse uma coisinha, meus irmãos, um verbo no hebraico, todo o trabalho dele era perdido. O que é que ele fazia? Ele não rasgava não, meus irmãos. Ele queimava. Para quê? Para que aquela cópia não fosse usada em uma tradução errônea. Por isso era o cuidado, o zelo pelo copista. E os copistas cobravam caros, não é? Para fazer uma cópia exata de um texto, tanto hebraico como um texto grego. Amém? Então, os copistas nos séculos, né, depois de Cristo, fez a substituição, né, para Câmilos ao invés de Camelos. E nós vemos que estes fatos só apareceu em alguns manuscritos, né, cursivos. Você sabe o que é manuscrito cursivo? Não é? Manuscrito cursivo são pequenos manuscritos, né? Pequenos manuscritos cursivos, não é? Manuscritos minúsculos, porque tem manuscritos de grandes volumes e também manuscritos minúsculos, não é? Então, os copistas, né, dos séculos depois de Cristo, eles fazem essa substituição, né, tirando Camelos para colocar Camelos, camelo para botar Camelos, cordas, não é? E a gente vê que ao decorrer, né, dos séculos, alguns manuscritos cursivos, quer dizer, manuscritos minúsculos, não é, começaram a ser, não é, refeitos. Então, a prova, meus irmãos, né, é que Cristo ele usou a palavra camelo. Nós a temos, não é? Por quê? Porque o texto ele aparece, meus irmãos, nos antigos manuscritos primitivos. Há provas, não é, de que Cristo não quis se referir a Câmilos, corda grossa, mas a Camelos, que é camelo, em alguns manuscritos antigos, meus irmãos. Nas primeiras traduções da Bíblia, há esses manuscritos. Que nas primeiras traduções das primeiras Bíblias, sagradas, não há nenhuma referência a Câmilos, corda grossa, mas a Camelos, a camelo, ao qual Cristo quis se referir, ok? Pois bem, amados, nós vamos ficar aqui. Queremos deixar os demais assuntos, a terceira interpretação, para o nosso encontro amanhã. Né? Espero que você tenha gostado e aprendido, né, sobre o significado, para que você fique ciente do que realmente Cristo ele quis dizer. Né?